Estúdio.com tá no ar, começando mais uma semana, nessa segunda-feira, ao vivaço, recebendo aqui no nosso estúdio a banda Cyber. Bom, a pronúncia parece Cyberspace, isso é só uma dica para você já ficar imaginando qual vai ser o tema de hoje. A Cyber, que tá aqui com a gente, os caras se formaram na escola, se conheceram por lá. Bom, e daí a história que você vai ficar conhecendo ao longo do programa. E por falar em música, hoje a gente vai unir música e imagem com o DVJ, que tá aqui com a gente, que é o Chama Mix. Salve, o cara tá lá, que é um Cine VJ. O cara mistura imagens de documentários, imagens também de outras pessoas e vai fazer uma espécie de videoclipe em tempo real. Ele acabou de participar do Live Cinema que aconteceu aqui no Rio de Janeiro e tem muita história para contar. Isso tem a ver com mistura, que tem a ver com tecnologia, que tem a ver com informação, que tem a ver com comunicação. E você que está aí do outro lado, já parou para pensar o que é tecnoativista? Esse é o nosso tema de hoje. Em meados dos anos 80, as rádios e TVs livres eram a forma mais radical de ativismo na cultura da comunicação. Todos que eram contra as concessões públicas faziam ações radicais de interferir nas ondas de transmissão. O espaço é livre, gritavam. Rádios e TVs piratas pipocavam pelo país e assustaram os empresários de comunicação. Hoje, os tempos não são mais de comunicação, mas da informação alavancada pela popularização do uso de computadores e o surgimento da internet. A ação política tomou outra forma. O pirata virou tecnoativista, um cara que carrega outra bandeira. Pois é, e para conversar com a gente sobre esse tema, a gente recebe esses convidados que estão aqui, como o Henrique Parra, que está do meu lado, que é fotógrafo e cientista político também, e ele pode fazer para a gente essa ponte entre o tecnoativismo e as atuais bandeiras políticas da juventude. Tudo bom, Henrique? Pega o microfone, dá um salve para a gente, seja bem-vindo. Salve, salve, alô. Será a nova forma da pessoa se engajar numa causa, esse tecnoativismo? Acho que há uma continuidade de formas tradicionais, não é? Que passam por rádio, televisão, formas independentes de produção que são potencializadas com os meios de comunicação eletrônico digital e com a internet. Então é uma sobreposição de antigas mídias com as novas mídias que convergem na produção de outros sentidos e de formas de produção colaborativa e com uma forma de distribuição e produção também bastante descentralizada. Acho que isso que muda bastante a natureza. Beleza, já dando o conceito assim na largada, mas já a gente vai trocar em miúdos para que você também possa se conectar. A gente está recebendo um professor da Unirio também, o Max Faria, que trabalha com software livres. Tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem. Explica pra gente de cara, assim, o software livre é o software não comercial? Por exemplo, a gente não precisa piratear um software livre, né? Ele está ali livre para quem quiser usar. Exatamente. O software livre, na verdade, ele é um conceito, né? É uma questão de licenciamento, e no momento que ele se torna livre, você pode baixar aquele software, ou seja, você pode baixar aquele programa de computador, você pode utilizá-lo, você pode modificá-lo e pode distribuir aquela sua modificação. Então você, com o software livre, você tem, eu acho que a coisa do avanço tecnológico fica muito mais rápido. Porque você tem um software, você pode utilizá-lo. Se você sabe mexer, você pode mexê-lo também. Tá bom, já vou querer saber de você o que é a Microsoft, o que é a Apple, o que é as grandes indústrias da informação e da tecnologia acham disso. Vamos adiante apresentar também o Arlindo Pereira, que está aqui com a gente. Ele é estudante de Sistema de Informação. Ele trabalha com a parte técnica do Ponto de Cultura do Estúdio Livre, que não tem uma sede fixa, mas também atua no Brasil inteiro e aqui no Rio de Janeiro, no Circo Voador. Tudo bom, Arlindo? Beleza? Olá, tudo bem? Já estou aqui com o site aberto aqui, que fala sobre meta-reciclagem, para todo mundo já começar de repente a teclar junto com a gente. É o www.circodigital.org.br. Vem cá, o Estúdio Livre, ele não tem uma sede fixa, né? Então, o Estúdio Livre é um lugar onde você pode chegar e gravar os seus sons. Se você tem uma banda, você pode ir lá e usar todo o aparato do estúdio para gravar a sua música. E o Circo Voador tem um Estúdio Livre também, em que, enfim, qualquer pessoa é só chegar lá, entrar no site, agendar e pode gravar sua música e botar na internet para todo mundo ouvir. E os estúdios livres que estão espalhados aí pelo Brasil, eles estão sempre ligados a pontos de cultura?
Então, não necessariamente. O estúdio livre é mais um conceito, assim, qualquer pessoa que tiver o equipamento pode fazer. A gente costuma fazer, além de ter os equipamentos todos de gravação, usar software livre também. Que a ideia, né, de você gravar os sons e ter os sintetizadores e tudo mais, tudo usando software livre. Beleza. Bom, daqui a pouco a gente vai se ligar mais sobre essa história toda, mas antes eu quero te convidar a assistir com a gente ao longo do programa vídeos que foram produzidos por jovens de pontos de cultura de Minas Gerais, São Paulo e Paraíba. Pois é, a gente vai dar a volta no Brasil. Paralelo de produção e distribuição de cultura, de vídeo, de música, de texto, de poesia, de artes gráficas. Você é músico, será que você precisa ainda gravar uma CD demo, uma fita demo, ir para a capital, procurar uma gravadora, para ir tocar na rádio, para daí você arrumar um contrato? Será que você precisa fazer tudo isso? Ou será que você consegue gravar mesmo com uma qualidade boa no fundo de quintal, ali na sua casa, com um computadorzinho? E gravar um CD e vender no show, ou publicar na internet para as pessoas conhecerem e te chamarem para tocar? Será que tem outros jeitos? Será que a propriedade intelectual, do jeito que está, faz sentido ainda? Ao mesmo tempo quebrar o mito da máquina, mostrar que a máquina é só uma ferramenta que tem que ser usada, tem que ser desmitificada, apresentar o software livre, o que é o software livre, por que usar software livre. Bom, aí são as diversas faces contidas na cultura digital. E a gente está falando muito sobre software livre. Eu quero saber do Max o seguinte: todos os programas de computador hoje têm um software livre? Tem. Todos os programas que as pessoas costumam usar. Porque os mais populares, os mais pelo populares, menos. né? Aquela planilha eletrônica, aquele editor de texto, aquele programa de edição de vídeo, aquele programa o próprio sistema que interage com a pessoa. Tudo isso hoje tem, para todo software proprietário que existe hoje, existe um software livre que é relativo a ele. Agora, Max, a gente sabe que muita gente, assim, até pontos de cultura, usa o software livre e tem paralelo o software comercial. E geralmente o argumento que a gente ouve é que o software livre às vezes não flui com a mesma capacidade que o software que está aí no mercado. Assim, qual a dificuldade maior dele emplacar e se popularizar? Você falou bem, o software tem que ficar popular. O software livre ele só vai crescer se ele for popular, porque vão ter várias pessoas desenvolvendo ao redor do mundo. Então, se você tem um programa de editor de texto, você costuma na sua casa bater os seus documentos no editor de texto. Editor de texto é um software muito famoso. Existem vários, há 30 anos tem editor de texto. Então, existe software livre muito bom de alta qualidade. Agora, tem outros ramos que não, por exemplo, um ramo é a edição de vídeo. Agora, deixa eu te dar um exemplo assim super prático. Você falou em editor de texto. Eu escrevo um texto usando um software livre e mando para o Henrique. Se ele, de repente, não tiver esse software livre no computador dele, ele consegue abrir e ler esse texto? Isso aí já é uma outra coisa, porque, na verdade, quando você desenvolve um texto, você grava aquele texto em algum formato. Tá. A questão é que os softwares proprietários, eles gravam no formato deles, no formato que o software quer vender para você. Se o software, existem padrões internacionais, padrões de texto, padrões de planilha. Então, o software, para você poder passar para outra pessoa, você tem que passar num padrão. No caso do software proprietário mais famoso que as pessoas de editor de texto que você falou, o software ele, por acaso, lê desse editor de texto também. Ele lê e ele pode gravar também no formato tanto proprietário como livre. Então, o software livre lê aquele software mais popular que tem para editor de texto, que a gente pode dizer o nome, que é o Word. Exatamente. Então, se alguém escreveu no Word e mandou para mim, eu tenho um software livre, eu consigo ler. E o inverso também rola? Então, já que eu posso falar nome, o Word você grava na extensão .doc. Então, quando você mandar para uma pessoa que tem software livre, no caso no mundo livre, é o OpenOffice, você vai conseguir ler aquele documento sem nenhum problema. E quando você quiser mandar de volta, você vai gravar também no .doc. Por quê? Porque o pessoal do software livre, por meio de engenharia reversa, fizeram
tanto ler como escrever no doc. Bacana, já é um avanço. Muito avanço, muito avanço. Beleza, olha, a conversa que eu tive agora com o Chama Mix, Henrique, falava sobre pegar imagens de outros autores, reeditar, remixar, enfim, a obra ser sempre aberta. Mas isso aí termina esbarrando na propriedade intelectual, né? E esse conceito, ele está sendo muito revisto, né? Qual a tua opinião sobre isso? Eu acho que nós estamos num momento muito importante, inclusive o MINC está chamando a sociedade civil a fazer uma discussão para rever a legislação de direito autoral, porque houve uma série de mudanças no que diz respeito às formas de produção, distribuição, circulação e recepção da produção cultural, e é necessário criar um novo marco regulatório para que a gente possa, na verdade, favorecer as possibilidades de produção, de compartilhamento, de produção cultural, porque da maneira como está hoje, ela é mais restritiva à possibilidade de produção e circulação e acaba favorecendo grandes monopólios, os grandes distribuidores, aqueles que conseguem de alguma maneira centralizar e monopolizar a produção e a distribuição. Então é necessário encontrar uma fórmula que consiga equilibrar o interesse público, a circulação, retorno financeiro do autor, não é? Encontrar uma maneira de fazer esse retorno financeiro de uma maneira adequada, porque da maneira como está hoje, não é o autor que ganha, não é o músico que ganha. Então, é só em raras exceções. Então, acho que é muito importante realmente a gente entrar nesse debate que está sendo pautado. Já existem alguns exemplos que eu considero que são tecnoativistas também, como Radiohead, de você colocar de repente um download de uma música que o fã ele paga. Agora é muito mais fácil para uma banda já consagrada do que para uma banda que ainda está conquistando público, penso eu. Vamos atender uma ligação para colocar mais gente nessa roda? Quem está aí aguardando? Alô? Oi! Você fala do interior da Bahia, é isso? O Passarinho Azul me falou que é o José Júnior que está na linha. É isso? É isso. E aí, me conta, você tem uma pergunta sobre o tema? Eu tenho uma pergunta para os convidados aí. Então manda ver. Eu queria saber, assim, qual a importância do avanço tecnológico no desenvolvimento do trabalho deles. Tá. Dessa velocidade com que tem, assim, algum empecilho, algum não para eles não desenvolver esse trabalho. Tá. Acho que deu para captar. Tá? O pessoal já sinalizou assim para mim. Obrigada pela tua participação. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você sabe que ganhou um CD. Assim, oi, diz. Eu queria que a banda tocasse, já que eu ganhei o CD, eu queria que a banda tocasse uma música para mim. Eu gosto muito de música. Cara, mas qual é a música que você quer? Qualquer uma que eles tocarem tá de bom tamanho. Eles vão tocar. Já, segura um pouquinho. Agora você ganhou o CD, a nossa produção já anotou teu endereço, né? Valeu, é um prazer. Valeu. Gente, essa coisa dos empecilhos, né? Assim, se o software livre se populariza, como a gente falou, né? Tem gente que ganha e tem gente que perde com isso. Acho que ganha a democracia, ganha todo mundo para ter mais acesso. Agora, as grandes empresas que exploram aí esse mercado, elas são atingidas diretamente. Então, assim, elas já têm colocado algum tipo de empecilho ao crescimento do software livre? Hein, Marcos? Eu acho que empecilho hoje, não. Eu vejo até que elas estão hoje até investindo nesse mercado. Tá? Nomes consagrados do que são software propriedade de anos, nós estamos falando de IBM, estamos falando de Apple, nós estamos falando de Microsoft, estamos falando todos os tubarões de programas, desenvolvedores de softwares, hoje investem de alguma forma em software livre. Todas elas, sem exceção. Todas elas têm pequenos projetos de software livre. Claro, a Microsoft não vai abrir o seu Microsoft Word, o público, para poder baixar de graça, porque inclusive é o carro-chefe dela. Mas a IBM tem projetos inteiros delas que hoje já foram todos portados para software livre. Sun Microsystem e então essas parcerias elas têm rolado. Claro. No ano passado, o pai do software livre, né, que é o Richard, ele esteve aqui no Brasil. Você estava envolvido com a vinda dele para cá? Sim, o Richard Stallman, ele foi o criador da ideia desse nome de software livre, que é Free Software, né? E ele esteve aqui em abril, a gente fez o Richard Day. E ele deu uma palestra na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá na UFRJ, e deu uma palestra dentro da Unirio também, falando para estudantes, falando sobre software, benefícios de você abrir o seu código. Foi bem interessante. Bacana. E aí rolou polêmica? É aí que eu quero chegar, assim. Ele tem a mesma opinião que essas parcerias são viáveis
Ou ele é um tecnoativista mais radical? Não, ele é um xiita do movimento. Pois é. Mas porque tem que ter. Ele chegou ao ponto de não usar caneta se for um de marca proprietária. O Richard Stallman inclusive, é uma pessoa muito difícil de lidar. Eu passei 4 dias comigo, ele é muito difícil de lidar. Ele é um tecno-xiita. Exatamente, é um tecno-xiita. Na tua definição. Mas nesse movimento tem que ter pessoas assim, tem que ter pessoas mais tranquilas. E é assim que é feito o movimento de software livre. Beleza, vamos atender agora uma ligação de Niterói. Quem tá na linha, alô? Oi, é Lilian. Oi, Lilian. Você tem pergunta? Tenho. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro Max, né? Diz. Entrando nesse processo de transformação na internet, hoje em dia não se usa também o soft livre, o programa. Se usa na internet tem os sites que tem os programas como o Google Docs, onde a pessoa não precisa baixar, ela usa ali mesmo na internet o programa, não só como aplicativos de Excel, de Word, mas também de imagens. Queria que ele falasse um pouco sobre isso e Tá bom. explicasse. Beleza. Dá um passo a passo aí, Max. O que ela está falando resumidamente, você no seu computador, você não precisa mais ter o editor de texto, a planilha eletrônica, um exemplo clássico que ela deu. Você já na internet tem disponível para você usar. O Google Docs, você pode chegar no Google Docs, de qualquer lugar, digitar um texto e gravar como doc, do padrão doc, para mandar para alguém que tenha o Word. Isso é um avanço grande do Google Docs. Mas é importante lembrar que esse avanço do Google Docs foi por causa do OpenOffice, que fez a engenharia reversa do Doc. Ou seja, por causa do software livre OpenOffice, o Google Docs pegou aquela parte do programa que interessava a ele e jogou dentro do Google Docs. Então, quando você escreve um texto no Google Docs, você pode gravar como doc, graças a software livre. Beleza. E você aí que está do outro lado, conhece o conceito de meta-reciclagem? Bom, agora a gente vai ver no vídeo de mais um ponto de cultura, que é o Cultura Digital de São Paulo. A gente vai rodar aí, que faz parte do projeto Pontos Brasil, que reúnem 60 vídeos que estão rolando na programação aqui da TV Brasil. Esse aí é um exemplo de produção colaborativa, porque foi feito pelo Ponto de Cultura de São Paulo, mas foi filmado na oficina de meta-reciclagem no Encontro de Conhecimentos Livres de Congonhas, que é interior de Minas Gerais. E a ideia desse vídeo aí é a apropriação de imagens em baixa definição. E o Atitude.com está de volta, a gente está aqui ao vivo falando sobre tecnoativismo. Você sabe o que é isso? Você entende de software livre? Então aqui a gente vai tentar fazer um beabá para você. Se liga, porque agora há pouco a gente mostrou um vídeo sobre meta-reciclagem e o Arlindo também trabalha com meta-reciclagem. Você conhece aquela rapaziada de Minas e de São Paulo? Conheço, passou com meus companheiros de trabalho ali no vídeo. Vou dar um alô para essa rapaziada. Vem cá, o que você é capaz de fazer com um teclado velho de um computador? Mas então, essa ideia da meta-reciclagem é você se apropriar de tecnologias que são assim, de uso cotidiano, né, corriqueiro, e às vezes você pegar um equipamento que ia pro lixo, assim, um teclado velho, você tem um teclado, sei lá, daqueles teclados antigos, amarelados, assim, pô, vou comprar um teclado novo, e aí você pega aquilo e desmonta e faz alguma coisa. Você pode fazer, tipo, uma bateria eletrônica com aquilo. Pode tirar um som, né, do teclado, de repente, aqui. Sim, também. Beleza. Olha, tem uma pergunta aqui que, de repente, todo mundo pode comentar. Olha, é o seguinte, é o Márcio Hermínio que mandou por e-mail pra gente. Ele fala: olá, eu sou o Márcio, do coletivo Anticinema. Estou assistindo o programa e concordo e apoio as novas mídias. Como diz Milton Santos, a revolução vem de baixo.
Acredito também em produtos de mídia de baixo orçamento, filmes com celulares e máquinas fotográficas. Estamos aí para fortalecer esse novo tipo de revolução. Coletivo Anticinema, democracia através do audiovisual, cinema latino de guerrilha. Ele dá aqui o endereço do blog dele, que é Coletivo Anticinema, blogspot.com. Vou clicar para ver se rola aqui. Agora, enquanto isso, Arlindo, comenta assim essa história do baixo orçamento. No estúdio livre, assim, alguém quer gravar um som, de repente fazer um disco, ou gravar um EP, enfim, uma coisa mais curta. Como é que faz para chegar lá? Leva os instrumentos, lá já tem? Como é que é o processo? Então, o processo de produção musical, ele pode ser feito assim. Se você tem uma banda, você chega lá com os equipamentos, lá já tem uma estrutura, tipo mesa de som, gravação e tudo mais. Os instrumentos você ainda tem que levar. Mas, tipo assim, se você falou de baixo orçamento para fazer um vídeo, por exemplo. Só você lembrar que, tipo, as câmeras de celular que você tem hoje tem resolução superior às câmeras que se usavam, sei lá, na década de 70 ou 80, assim. Então, quer dizer, não é porque você não tem acesso à tecnologia cara que você não pode fazer uma obra interessante, assim. Mas mais importante que isso, hoje acesso à tecnologia é uma coisa simples, assim, né? Basta você conseguir ter acesso aos recursos materiais, que nesse caso nem é tão caro. Mas o mais interessante é você ter um licenciamento livre. Você falou do empecilho que algumas empresas oferecem. Você pode ter empecilho não só na tecnologia, nos programas, mas também na arte. Tipo, se eu quero pegar um sample de uma música qualquer, eu não posso, porque aquela música tem uma licença em copyright. Então, se eu sou músico, eu posso licenciar a minha obra numa licença Creative Commons ou numa licença da Arte Livre. Existem diversas licenças que você pode utilizar. Beleza, Creative Commons, inclusive, está na parceria. Exatamente. Com o projeto Ponto Brasil. Agora a gente vai ver mais um vídeo, que o título dele é Cabroeira, porque o vocalista da banda Cabroeira está lá fazendo parte, e foi feito pelo Ponto de Cultura Paraíba, da Paraíba. A gente nunca esteve dentro do mainstream, nunca tocou na rádio, e nesses 10 anos conseguiu criar um público, conseguiu fazer os CDs, e estamos aí na estrada, um bando de cabras. Sou a favor da música livre, sou a favor do Creative Commons, sou a favor de uma cultura que a música possa se socializar e possa chegar ao maior número de pessoas. A música que te ajuda a ser melhor, que ajuda o planeta a ser melhor, eu acho que ela tem que ser livre. Galera, a história é essa mesmo, né? Usar a tecnologia a nosso favor e conseguir fugir dos esquemas tradicionais. Tem alguém na linha que quer saber um pouco mais sobre isso, quer falar com a gente. É o Rafael, fala de Salvador. Alô? Oi, Rafa. Chega mais aí, cara. Ele ficou mudo. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para o Henrique. Henrique, eu tenho a sensação... Rafael, você está aí? Olha, quando você decidir falar, você fala, oi, dá um grito aí que a gente ouve. Vem cá, eu não sei se foi um hacker ou um cracker, eu quero que você tire essa dúvida para mim. Entrou aqui no e-mail do Atitude.com, roubou a nossa senha. E aí, quando eu fui acessar, não, dava senha incorreta. Eu digo, como assim? Bom, e depois eu descobri que todos os e-mails, mesmo depois, quando a gente alterou a senha, eles são automaticamente encaminhados para esse cara. Ele é um hacker ou ele é um cracker? Ele é uma pessoa inteligente, né? E uma boa senha é sempre importante. Olha, é uma linha um pouco tênue, mas acho que é importante, assim, que conecta com a discussão que a gente está fazendo, é que o hacker, ele age por um princípio de livre conhecimento, livre compartilhamento, livre produção, enfim, no trato com a informação, não é? Então, quer dizer, muito da sua atitude tem a ver com permitir que aquilo que ele está desenvolvendo continue circulando, não é? Enquanto que o cracker, essa, enfim, é um pouco talvez uma divisão um pouco rígida, mas ele atua visando um benefício próprio, não é? Então, quer dizer, ele pode entrar num sistema para tentar obter ganhos financeiros pessoais, enquanto que o hacker, ele diz respeito, ao meu ver, a uma ética muito mais ampla que tem a ver com tudo isso que a gente está dizendo aqui, que é o livre compartilhar e, quer dizer, pensar o conhecimento como apropriação, como subversão, como dar um sentido
sentido próprio e fazer com que ele permaneça livre, circulando na sociedade e aí podendo, enfim, gerar uma cultura mais diversa, mais ampla. E o Culture Jam, assim, que é um termo em inglês, eu acho que ainda não existe uma tradução, pelo menos literal, para o português, que seria meio que zoar, assim, a notícia. Você pode zoar um programa de TV, você tem um espírito meio Beavis and Butthead, assim, aquele desenho animado, né? Você tá ligado nessa onda, assim? Então, acho que todos esses exemplos, eles parte um pouco da ideia de que, olha, se você não gosta da mídia, seja mídia. Não é? Então, você buscar formas de apropriação tecnológica que podem ser de baixo custo, como de alto custo, que passa pela utilização de hardwares alternativos, de softwares livres, para você produzir a sua mensagem no veículo que você conseguir atingir. Isso pode significar estratégias de ocupação de site, estratégias de interferência, enfim, um conjunto diverso de ações, não é, que não necessariamente são ações de dano, mas ações de interferência, de criar ruído na comunicação. E aí é pensando o ruído como aquela interferência que gera uma diferença positiva, uma diferença de criação. Não é? Meio que experimentando o experimental. Como já disse lá atrás o Ali Salomão, poeta baiano, a gente tem agora para mostrar um vídeo, que é justamente vídeo experimental, que foi feito pelo Ponto de Cultura Contato em Minas Gerais. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf dich und alles hat einfach geendet und wir können nicht mehr zusammen sein. Aí é um making off aí que a gente vê de um Ponto de Cultura. Seguinte, quem quiser aprofundar mais, vou te dar uma dica. Tá rolando aqui no Rio de Janeiro, a Embaixada Pernambuco, que a gente já falou durante a semana passada e que vai até esse domingo agora, dia 31. Bom, aqui, cara, tem o Silvio Meira, que é um cara que eu vou fazer o link aqui pra ele, que ele é um cara que saca muito a respeito desse assunto e ele vai estar de quarta até sexta-feira fazendo palestras. Então você que quer se aprofundar, vai lá, aqui, vai nesse site para ir direto ao ponto, vai no www.cisar.org.br, aqui eu já estou conectada e aqui você tem alguns links sobre essa história do tecnoativismo. Seguinte, o Atitude.com está de volta ao vivo hoje falando sobre tecnoativismo e eu vou te dar mais uma dica de site que é de um projeto bacana que rola no Vale do Jequitinhonha e no Vale do Mucuri, que fica na região norte e nordeste do estado de Minas Gerais. É o www.cidadãonet.org. Bom, a história aqui é inclusão digital e aí rola um telecentro onde pessoas da comunidade podem usar computadores, internet, enfim, a democratização, porque para você ser um tecnoativista, você tem que ter a ferramenta à mão, né? Ô Max, vem cá, os telecentros, assim, hoje são uma realidade? Porque quando a gente falava alguns anos atrás, era aquela história, a internet é coisa ainda de classe média alta, é uma coisa ali restrita. Hoje, com o fenômeno das LANs, que tem, por exemplo, aqui no Rio, nas comunidades, você usa 50 centavos, muitas vezes a hora, uma lan house. E os telecentros, que são públicos, né? Esse perfil tem mudado. Você concorda? Com certeza. No Rio de Janeiro, eu por acaso faço parte de um projeto de telecentro chamado CI, que é Centro de Internet Comunitária. Esse projeto é do governo estadual. O Proderj, que é o Centro de Informática do Rio de Janeiro, cuida desse telecentro. Hoje já são 800 máquinas. São mais de 70 telecentros. Cada telecentro tem em torno de 10 máquinas. E a ideia do telecentro é isso aí. É inclusão digital, na verdade. É o quê? É numa comunidade onde tem problemas, talvez, de acesso à internet, problemas de pessoas, comunidades carentes que não têm acesso a computadores. Se monta um telecentro, as pessoas têm gratuidade para acessar a internet, digitar documentos, poder imprimir, gravar CDs. É hoje entender a tecnologia e a internet como casada à educação, né? Não são coisas separadas, a gente está falando da mesma onda. Agora vem cá, essa experiência do circo, Arlindo, vou entrar aqui no site do Circo Voador, porque o Circo Voador é um exemplo bacana, porque é um pontão, né? É um ponto de cultura que atua no estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo.
E aí, aqui, ó, submersão digital, meta-reciclagem, que é o projeto que você faz parte. Conta pra gente, assim, o circo tem recebido esses projetos, feito essa conexão? Então, ponto de cultura existem vários, milhares pelo Brasil inteiro, e aí agora tem esses pontões de cultura digital, que a ideia é agregar todos eles e enfim, ter uma base comum de tecnologia. Essa submersão digital foi uma experiência que a gente fez semana passada no encontro de conhecimentos livres no interior do Espírito Santo, em São Mateus. A gente pegou uma máquina antiga, um computador, né, um gabinete aberto, e submergiu ele num óleo de cozinha mesmo. Então, tipo assim, você pegar o hardware, né, as peças lá, a placa-mãe, o processador, e botar tudo embaixo do óleo e ver se funciona. E funciona. Caramba! Olha só, bacana. Para você ir mais fundo, vai lá, www.circodigital.org.br. Agora, Henrique, a gente está ilustrando, são vários exemplos. E você acha que esse tipo de atuação sinaliza realmente assim, uma atuação política diferenciada, conectada com essa geração assim da primeira década do século XXI? Eu acho que eu acho que em algumas situações sim, quando elas estão voltadas para um objetivo de democratização do acesso, da produção do conteúdo, na busca de linguagens que também visem o estabelecimento de outras subjetividades, de outras formas de pensamento, de imaginação, de criação, não é? Depende do objetivo, Depende do objetivo, da forma, não é? Da maneira como isso ocorre. Agora, para que isso continue acontecendo, a gente está vivendo, são 15, 20 anos de internet, é uma experiência muito recente, e ela tem se desenvolvido de uma maneira bastante livre. E é preciso ficar atento, eu queria chamar a atenção para isso, que existe um projeto de lei tramitando agora na Câmara Federal, relativo à regulação da internet, um projeto de lei do senador Eduardo Azeredo, que, da maneira como está, ela traz algumas ameaças, talvez, à liberdade de atuação na internet. Então, é importante, acho que, manifestar nesse momento, todos os internautas, para chamar, para demandar o debate público. Agora, você concorda que essa questão? Algum tipo de regulamentação é necessária? Recentemente, a Comissão de Pedofilia também do Congresso Nacional pediu com que, na verdade, exigiu que o Google abrisse o acesso ao Orkut para que se identificasse os pedófilos que estavam usando a rede para esse fim, né? E houve gente também que levantou a bandeira, não, mas isso está invadindo a privacidade. Mas quando mexe com crime, quer dizer, eu acho que aí é uma outra história. Qual a tua opinião? Sem dúvida, é fundamental a regulamentação e é fundamental coibir as práticas criminosas. No entanto, há diversas formas de se fazer isso, e o que diversos técnicos e especialistas do assunto estão dizendo é que a maneira como a situação está descrita no projeto de lei, ele abre precedentes para, na verdade, criminalizar práticas comuns de diversos cidadãos que não se caracterizariam como crime, e permitiria que práticas que são efetivamente danosas busquem soluções técnicas para escapar. Então, para driblar isso. Então é necessário assim um debate. O que a gente está demandando é um debate público com diversas pessoas do segmento para que a gente possa de alguma maneira caracterizar melhor. Vamos exemplificar, para ficar mais claro para todo mundo. Assim, nessa regulamentação que está sendo proposta, o que é que esse projeto de lei ele passa a proibir? Olha, não é exatamente o que ele passa a proibir, mas é o que ele consegue tipificar como uma ação criminal, não é? Por exemplo, não está muito bem descrito o que se entende por dispositivo eletrônico, por dispositivo informático. Da maneira como está escrito, dá a entender que se eu, por exemplo, quiser mexer no meu aparelho, o aparelho que eu adquiri, um aparelho de DVD ou, digamos, um aparelho de hardware, para realizar funções outras que não aquelas previamente previstas, quer dizer, isso pode se caracterizar como uma função delituosa, não é? Ou então, práticas de compartilhamento de peças licenciadas, se isso não tiver bem descrito como que é, quer dizer, tudo que a gente faz em termos de compartilhamento, download, não é? Precisa ser melhor descrito para que isso não se enquadre numa ação delituosa. Tem que ser mais claro, então. Tem que ser mais claro. Entendi. Quero agradecer ao Arlindo, quero agradecer ao Max, ao Henrique. Quem quiser dar uma última palavrinha, dar um toque, quer dar um contato de algum site que a pessoa pode, de repente, entrar lá e se informar mais sobre o projeto de lei? Tem algum site, algum caminho das pedras aí, para quem quer ser um tecnoativista, Max? Não, eu gostaria de... as pessoas que estão mais interessadas em conhecer talvez software livre, todo ano, em meados de outubro para novembro, o Rio de Janeiro tem um evento chamado Fórum
de software livre do Estado do Rio de Janeiro, que acontece na Universidade Federal do Estado do Rio, lá na Unirio, na URCA, e no Clube de Engenharia. Então, outubro, o pessoal fica ligado que esse evento tá é muito vindo bom. aí. Beleza, a gente tem o contato do Henrique para colocar na tela, né? Porque aí o pessoal vai entupir a tua caixa de e-mail, a gente pode colocar aí. Beleza, vamos colocar o contato do Max, a gente já colocou do Henrique. Para quem quiser saber sobre o projeto de lei regulamentando o uso da internet, vai lá e questiona um cara que sabe tudo a respeito e agora... Atitude.com. Apoio Petrobras. Bem-vindo a uma nova era.